Olá, querido! Que a paz do Senhor se faça presente na sua vida neste dia. Salmo 139, a partir do primeiro versículo, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Jesus está sempre conosco. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Ele, a Sua presença permanece conosco. E aqui Davi fala exatamente sobre isso. O tema desse salmo é Deus onisciente e onipotente. Perceba, Deus, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Mas apesar do tema desse salmo, do seu título, você não encontra em nenhum momento dessa passagem Deus interferindo. Ele sabe exatamente aquilo que o salmista pensa, Ele sabe o que o salmista faz. Ele conhece cada passo seu, desde o seu levantar até o seu deitar. Mas em nenhum momento você encontra interferência de Deus. Sabe, Deus nos observa. Através do seu Filho, Cristo Jesus, Ele está sempre nos observando. Mas Ele não interfere até que nós venhamos abrir espaço para isso. Deus, Ele sonhou conosco. Aqui neste salmo, mais adiante, vai dizer que todos os nossos dias estão escritos no livro que está na eternidade. Ele sonhou com cada um de nós. Ele tem um projeto, um caminho, uma direção para cada um de nós. Mas Ele não nos obriga. Jesus não nos obriga. Nós escolhemos, por vontade própria, seguir o seu projeto ou não. Perceba, uma das maneiras que o inimigo mais usa para tentar nos desviar da direção e do caminho que Deus tem para nós é nos relacionamentos afetivos. Chega um certo momento na nossa caminhada com Deus que nós conhecemos tantas pessoas e nós temos oportunidades de entrar em relacionamentos, em um relacionamento afetivo que não está na direção de Deus. Muitas vezes estamos até dentro da igreja, mas conhecemos pessoas que estão fora e que, por talvez uma certa identificação, nos leve a começar um relacionamento, ignorando o fato de que essa pessoa não professa a mesma fé que nós professamos. E entramos em julgo desigual. Perceba, Deus, Ele tem uma pessoa para cada um de nós. Ele tem a pessoa preparada, mas muitas vezes as distrações dessa vida nos fazem pensar que nós mesmos somos capazes de escolher, nós mesmos somos capazes de escolher um bom caminho, um bom relacionamento. O caminho que Deus não preparou para nós, o caminho que o inimigo usa para tentar nos distrair, o início desse caminho, ele parece muito com o caminho de Deus. É muito semelhante. Imagine você agora em uma estrada. Você tem a oportunidade de seguir dois caminhos, a direção de Deus ou o seu próprio caminho. Escolher dois relacionamentos, o relacionamento com a pessoa que Deus escolheu para você ou o relacionamento com a pessoa que você mesma escolheu. O início é bem parecido, mas o trajeto e o final desse caminho nós não conhecemos. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Peregrino. Eu gosto muito desse filme, é tão interessante que ele mostra exatamente, através de ilustrações, no caminho do peregrino, ele mostra exatamente aquilo que acontece conosco. Em dado momento do filme, o peregrino se confunde no caminho e vai parar no pântano. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Por causa de escolhas erradas, de muitas vezes iniciar um namoro errado ou até entrar num casamento errado, nós acabamos caindo no pântano.
O início do caminho parece ser de Deus, mas o fim é destruição. Eu quero contar um testemunho para você nessa manhã, baseado nesse Salmo 139, que foi um salmo que sempre foi usado por Deus para falar comigo. Eu sempre fui muito tocada por esse salmo. Mas alguns anos atrás eu entrei em um relacionamento, em um namoro que não era da vontade de Deus. Apesar de ser uma ótima pessoa, ela não estava no mesmo propósito que eu. E perceba algo interessante, ainda que você escolha começar um namoro com uma pessoa que esteja dentro da igreja, não significa exatamente que essa pessoa está no mesmo propósito que você. Deus tem um trajeto para cada um de nós, e se o trajeto de duas pessoas não coincidem, ainda que em Deus, não vai adiantar. Se os caminhos são diferentes, se os propósitos em Deus são diferentes, não vai coincidir, não vai dar certo. Mas nesse caso, no meu caso, era uma pessoa que estava na igreja, mas ainda não sabia o seu propósito com Deus, e não era a pessoa que Deus tinha preparado para a minha vida. E aí eu iniciei esse relacionamento. Como eu disse, era uma pessoa que não me trazia problemas, mas eu não tinha paz. E uma das coisas que mais chama atenção quando entramos em relacionamentos que não são de Deus é que nós não temos paz. Há um conflito incessante sempre que nós vamos entrar na presença de Deus e algo nos toca, nos dizendo que nós não estamos no caminho certo. O Espírito Santo vai nos avisando até que chega um momento em que nós precisamos escolher. Nós não podemos mais ignorar a chamada. E assim foi comigo. Depois de um ano de relacionamento, eu percebi claramente em meu coração que eu estava realmente no caminho errado. E em certa noite eu orei e falei com Deus sobre isso. E havia uma música que sempre me tocou muito, uma música da Fernanda Brum que se chama Jesus, Meu Primeiro Amor. E essa letra é uma letra grande, mas em um trecho dessa letra diz: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir o teu grande amor. E eu vou deixar o link desta música na descrição do vídeo, para que você ouça também. É uma música linda. Sabe, e nessa noite, antes de dormir ali, eu cantei essa música. E eu adormeci cantando essa canção. Então eu tive um sonho. E nesse sonho algo surpreendente aconteceu. Eu sonhei que eu estava na sala da minha casa, conversando com meu pai, sentado no sofá. E perceba, ali na sala havia um cantinho escuro onde existia um homem em pé. Ele não estava com vestimentas como as que Jesus usava, ele vestia como nós nos vestimos hoje em dia. Calça jeans, uma camiseta de malha, e estava com a Bíblia na mão. E eu vi aquele homem ali como se fosse oculto. E de repente eu perguntei para o meu pai: pai, você percebe aquele homem ali? E quando eu olhei para o meu pai, ele sorriu para mim e disse: é Jesus, e ele está olhando para você. Ali, naquele momento, aquele homem já não estava oculto. Ele estava sentado de frente para nós. E eu olhei para ele. E é tão impressionante que quando eu olhei para Jesus, ele era bem parecido com a narrativa da palavra de Deus, não havia beleza e nem formosura. Mas assim como está escrito na palavra de Deus, os seus olhos eram um olhar que os seus olhos eram diferentes de tudo que eu havia visto. Quando Jesus olha para nós, ele penetra nossa alma. É tão poderoso e tão impressionante o seu poder e a sua glória, que por mais que para mim, naquele sonho, ele não estava com uma grande luz, envolto em uma grande luz, mas ele olhava para mim, o seu olhar era de amor e de misericórdia, era diferente. E então, quando ele olhou para mim, havia tanto poder em seus olhos que eu acordei chorando naquela hora. Eu acordei do sonho, enquanto olhava nos olhos de Jesus e ele olhava para mim. Ele não sorria e ele não me disse nada, mas o seu olhar era tudo o que eu precisava naquele momento. Assim como eu havia cantado naquela canção: abra os meus olhos, eu quero ver o teu grande amor. E aquilo ficou marcado no meu coração.
E foi o amor de Jesus, o olhar de Jesus para com a minha vida que me deu força para interromper aquele relacionamento e ter fé para seguir a direção que Jesus tinha para mim. Eu nunca mais fui capaz de esquecer este sonho, de esquecer o dia em que eu vi Jesus face a face, em que eu vi nos seus olhos o amor e a misericórdia que cada um de nós precisa. Muitas vezes a gente fica imaginando como foi para aquelas pessoas que conviveram com Jesus olhar nos seus olhos. Quanto poder aquele olhar era capaz de emanar em direção a cada uma daquelas pessoas. E eu vivi essa experiência. Sabe, eu estou te contando isso hoje para que você entenda que assim como está escrito no Salmo 139, Ele olha para nós. Ele nos observa. Ele não vai te obrigar a terminar um relacionamento, ainda que esse relacionamento não seja da vontade dele para a sua vida. Mas Ele olha para você. Talvez você não tenha passado pela mesma experiência que eu passei de ver Jesus face a face, de contemplar o seu olhar. Mas através desse vídeo hoje, Ele olha para você. E Ele diz, não temas, confie, acredite que eu tenho o melhor para a sua vida. Pense no olhar de Jesus. Pense em quanto Jesus te ama, o quanto Ele ama você. Assim como está escrito nesse salmo, Ele sonhou com cada um de nós, Ele conhece nossos pensamentos. E ainda ali, no mais profundo abismo ou no mais altos céus, Ele nos guia, Ele nos sustém. Aqui está escrito no versículo 10. Medite sobre isso. Pense no olhar de Jesus. Essa foi a minha experiência. A experiência de ver o rosto e o olhar de Jesus para comigo. A sua experiência pode ser outra, você pode ter tido outra experiência ou ainda pode vir a ter outra experiência. Mas perceba, é necessário que você confie, é necessário que você entregue o seu coração a Jesus e confie que Ele tem a pessoa certa para a sua vida. Este vídeo, esta mensagem é sobre vida amorosa, vida sentimental. Mas pode ser sobre outro caminho da sua vida que você está insistindo em seguir, mesmo fora da vontade de Jesus. Você não vai conseguir fugir da sua presença. Assim como está escrito na sua palavra, você não vai conseguir fugir. Se você for para o mais alto monte, Ele vai estar lá. No mais profundo abismo, Ele vai estar também. Confie no amor de Jesus. Ele olha para você agora, através dessa mensagem. O olhar de Jesus é glorioso, é um olhar de poder e é um olhar ao mesmo tempo de misericórdia. É um olhar que sonda o seu coração e que penetra o mais profundo do seu ser. É um olhar daquele que te ama e que sonhou com você. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Ó Jesus, nesta hora eu clamo ao Senhor por esta pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu não sei qual é a situação da sua vida sentimental, mas eu creio que o Senhor tem poder para convencer o seu coração, o coração dessa pessoa, a confiar no Senhor e entregar o seu caminho. Eu coloco essa vida diante do Senhor nesta hora e clamo ao Senhor que o Senhor venha consolar o seu coração e fortalecer esta pessoa para que ela faça a escolha certa e siga a direção do Senhor. Ó Deus, neste momento ela pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor sabe o final da história. Essa pessoa pode estar vendo apenas o pequeno trajeto do caminho que está à sua frente, mas o Senhor vê o caminho todo. Eu abençoo esta vida agora em nome de Jesus e profetizo vida, profetizo renovo, fortalecimento do Senhor e eu profetizo a vontade do Senhor para a vida desta pessoa agora em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e te agradeço por esta vida em nome do teu Filho Jesus. Amém. Reflita sobre isso. Reflita sobre essa experiência. Esse é um pequeno testemunho a respeito do que Jesus pode fazer através da sua presença, do seu olhar glorioso. Seja fortalecido no Senhor. Se esse vídeo impactou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe.